Meus caros amigos e irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe em mais esse encontro de estudo, de aprendizado do Evangelho, nesse dia de hoje. Que a bondade e a misericórdia divina nos proteja e nos ampare a todos. Meus amigos, hoje nós estamos dando continuidade aos estudos do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem para a gente por título Bem-aventurados os pobres de espírito. É o capítulo no qual Kardec organiza as citações evangélicas, os comentários e nos traz também as instruções dos espíritos no que dizem respeito ao combate a um vício que tem muito nos atrasado ao longo dos séculos, dos milênios da evolução humana, que é o orgulho, e o cultivo da virtude que lhe é oposta, a necessidade que todos nós temos de cultivar uma virtude sublime e que muito adorna o nosso espírito e que muito nos engrandece verdadeiramente, que é a humildade. Pois bem, meus irmãos, conforme os estudos levados a efeito ao longo desse mês, nós já aprendemos, por exemplo, um conceito básico no que diz respeito à humildade, de que humildade não se confunde, não é sinônimo de pobreza material. Ou seja, às vezes é muito comum nós vermos em comentários, nas conversas com um colega de trabalho, um conhecido, um familiar, a seguinte expressão: aquela pessoa ali é muito humildezinha. No sentido de pobre, no sentido de, às vezes, miserável, de uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem condições materiais. Entretanto, meus irmãos, o Espiritismo já nos dissipou esse engano e já nos colocou claramente que humildade é uma conquista da alma, do espírito, e que tanto a possuem pessoas ricas como pobres, ou seja, nós temos ricos humildes, e temos também pobres humildes, como também temos o contrário, ou seja, ricos orgulhosos e pobres orgulhosos. E, ou seja, é muito mais uma questão da alma, uma questão de conduta, de comportamento, no que diz respeito à ausência de orgulho e ao desenvolvimento dessa virtude divina, do que a condição material passageira. Bom, meus amigos, hoje nós vamos encerrar os comentários desse capítulo que foram levados a efeito ao longo desse mês. E o interessante é que nós temos para o nosso estudo de hoje uma mensagem do Espírito de Lacordaire, que está no item 11 desse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente observa aqui? Que tanto o item 11 quanto o item 12 são mensagens dos Espíritos nos ensinando a respeito do orgulho e da humildade. E o interessante é nós começarmos os nossos comentários de hoje com o que encerra o item 12, a mensagem do Espírito de Adolfo, bispo de Argel, ditada em 1862. No final da mensagem dele, que vem posterior a que nós estamos estudando hoje, ele nos diz assim, ó: abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, ou seja, os espíritos que já estiveram aqui conosco, que já partilharam da experiência física e que hoje encontram-se no mundo espiritual com uma visão muito mais ampla e verdadeira do que a vida física, em toda a sua efemeridade, em todo o seu caráter transitório e passageiro. Essas almas, esses espíritos te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá, no mundo dos espíritos, na verdadeira pátria que nós vamos regressar, o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos desse mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos
será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram de sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer os seus servos. Que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno, diante de Deus. Então, meus irmãos, o que a gente tem aqui no item 11 e no item 12? Duas mensagens, de Lacordaire e de Adolfo, de almas que já passaram como nós pela experiência física, e que no alto da sua experiência, e que no alto daquilo que perceberam, que vivenciaram, e estando hoje possuídos de uma visão muito mais ampla, vem nos alertar para os nossos deveres reais, de quanto são passageiras as situações materiais da vida, de que tudo isso que está à nossa volta é uma criação divina que nos foi emprestado para o engrandecimento da alma, para a melhoria do nosso espírito, e que, portanto, que a gente não perca isso de vista, porque num piscar de olhos, num tempo muito mais breve do que a gente imagina, a gente retorna, está de volta à verdadeira pátria, e lá nós vamos, portanto, colher os frutos daquilo que a gente viveu ao longo dessa existência. Então, meus irmãos, o interessante é que eles vêm nos alertar do ponto de vista do mundo espiritual, do que de fato nos importa na existência física, para que a gente tenha cuidado com as vaidades, com as grandezas efêmeras da terra, e não coloquemos um valor nessas situações passageiras além do que elas verdadeiramente têm, e que as enxerguemos como elementos de grandeza do espírito, de aprimoramento do nosso ser eterno. Pois bem, meus amigos, a mensagem de Lacordaire que nós estamos estudando hoje é uma mensagem longa do Evangelho segundo o Espiritismo e que nos dificulta de lê-la e comentá-la na íntegra. Tanto é que nós separamos alguns pontos principais para que a gente aqui comente e ao final a gente possa ilustrar com uma das páginas da literatura espírita. No início da mensagem, Lacordaire nos faz uma saudação muito carinhosa. Ele se dirige a nós como irmãos, queridos. Ele vem com muito amor nos dizer que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. E feita a saudação, ele nos diz diretamente: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ou não, pois que este sentimento nivela os homens. O primeiro ponto da mensagem de Lacordaire é mostrar para nós que, por meio da prática sincera da humildade, nós, com o passar do tempo, percebemos cada vez mais que somos uma só família. E de que, portanto, toda criatura humana é irmã nossa, seja em que condição estiver. Seja de um outro país, um irmão estrangeiro, de outra nacionalidade, seja uma pessoa de uma classe social diferente, seja alguém que possui uma cor de pele diferente da que nós ostentamos provisoriamente, seja alguém que professa outra crença religiosa ou que não a possui, seja alguém que é nosso afeto ou nosso desafeto. Somos todos uma grande família humana. E, portanto, toda situação de destaque do poder, do dinheiro, da inteligência ou de qualquer outra situação da Terra é de segunda importância e que não deve constituir-se obstáculo à prática da caridade. E que, portanto, quando a gente se sente dentro de uma grande família, a prática da caridade é muito mais verdadeira, é muito mais sincera, porque eu não olho
para o meu irmão em humanidade como alguém inferior ou superior, mas simplesmente como um irmão. Seja aqueles que estão acima de nós, por exemplo, em condição social e econômica, seja aqueles que estão abaixo. E, portanto, todos são merecedores daquilo de melhor que a gente puder oferecer. Mais adiante, Lacordaire nos fala assim: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Portanto, a falsa noção de grandeza pessoal, a ideia que a gente pode ter de sermos o centro das atenções, de querermos que as pessoas nos sirvam, estejam à nossa disposição constantemente, ou a falsa noção de que a nossa opinião deve preponderar, deve ser a última palavra, deve ser a expressão da verdade, tudo isso, meus irmãos, são expressões do orgulho. E a existência dele que inibe o desenvolvimento dessa virtude divina, que é a humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura que a do pobre. E isso é um grande engano. Acharmos que as situações passageiras da vida nos são concedidas por Deus conforme o nosso merecimento, conforme Ele gosta mais ou menos de nós, é um engano. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não tem merecimento suficiente e viemos ao mundo como ricos. Mesmo no aspecto moral, a gente tem muito a desejar, mas vem rico. Com qual finalidade? De exercermos, de procurarmos exercer a riqueza material naquilo que de espiritualmente ela tem de útil. Portanto, sermos ricos não é um sinal do favor divino e nem também ser pobre é um sinal do esquecimento ou de que Deus esteja descontente de nós. Nada disso. São situações que nos testam em pontos diferentes do espírito, para ver se a gente já adquiriu ou não determinadas virtudes, ou até que ponto nós já combatemos em nós algumas paixões. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Muitas vezes, nas situações mais favorecidas do mundo, a gente se esquece daqueles que estão abaixo de nós. E o Evangelho do Cristo é sempre incisivo ao nos lembrar de que assim não deveria ser feito. De que o dinheiro, por exemplo, é um elemento que Deus põe em nossas mãos para suavizar o sofrimento, a miséria alheia, ajudar a curar uma enfermidade, distribuir o pão, um prato de sopa, proporcionar um teto, um abrigo seguro aos nossos irmãos que estão à nossa volta. Especialmente, meus irmãos, o ideal é que a gente pudesse promover o trabalho, porque por meio dele, muitas pessoas, às vezes dezenas, centenas, milhares de pessoas, podem ter uma forma digna de se manterem e manterem aqueles que dependem de si. Essa é a mensagem do Evangelho. Mais adiante, o espírito de Lacordaire vai falar ainda assim com a gente. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus e as obras que a gente fez. São da mesma essência todos os espíritos e formado de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Esses permanecem no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da alegria dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Portanto, ele volta a nos enfatizar de que o que de fato vale na vida espiritual são as virtudes que a gente adquire, é o bem que a gente fez, são quantas lágrimas nós enxugamos, é o bem que nós proporcionamos àqueles que estavam à nossa volta. Sejam eles nossos pais, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos demais parentes dentro da parentela conjugal, os irmãos que estavam à nossa volta na via pública,
os necessitados que nos batiam à porta, a soma de todo o bem produzido em relação às pessoas que estavam à nossa volta, que constituem o mérito e a nossa alegria na verdadeira pátria. Continua ainda Lacordaire, ao final da mensagem, a nos dizer o seguinte: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Não deixemos que essas mensagens entrem por um ouvido e saiam por outro. Que a gente abrigue e reflita em torno disso. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos, nós os Espíritos, preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre, formando uma grande família. Que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se vos deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então não vos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas, não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai. E todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando por todos os séculos. Assim seja, Lacordaire. Pois bem, meus irmãos, existe uma página na literatura espírita, uma página que muitas vezes nós educamos os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, mas que serve igualmente para nós, já amadurecidos, já na idade adulta da vida, porque nos traz também uma lição inesquecível. A lição está contida no livro Alvorada Cristã e tem justamente esse título, A Lição Inesquecível. Conta-nos Neio Lúcio, nessa página, que Hilda, menina abastada, uma menina rica, diariamente dirigia más palavras à pequena vendedora de doces que lhe batia humildemente à porta de casa. Que vergonha! De bandeja, de esquina a esquina, saia daqui! Gritava ela sem razão. A modesta menina se punha pálida e trêmula. Nesse instante, a dona da casa, tentando educar a filha, vinha ao encontro da pequena humilhada e dizia bondosa: que doces tão perfeitos! Quem os fez assim tão lindos? A mocinha reanimada respondia contente: foi minha mãe. Aquela senhora, generosa, comprava sempre alguma coisa e em seguida recomendava à filha: Hilda, Hilda, não brinques com o destino. Nunca expulses o necessitado que nos procura. Quem sabe o que sucederá amanhã? Aqueles que socorremos serão provavelmente os nossos benfeitores. Então, meus irmãos, nós temos aqui um quadro simples, que às vezes, infelizmente, ainda se repete nos nossos dias atuais. Uma menina, filha de pais que tinham boa condição, que era a nossa personagem Hilda, tratava mal, com aspereza, com grosseria, uma menina pobre que vinha à sua porta
vendendo alguns doces, certamente para ajudar no sustento da casa. E ainda hoje, meus irmãos, se esse quadro não é tão comum às nossas portas, existem as crianças, os jovens ou mesmo adultos que nos batem na janela, no vidro dos carros, nos sinais, nos faróis de trânsito e que lá nos abordam vendendo um doce, às vezes uma paçoquinha, uma bala, uns chicletes. Outras vezes aqui em Belo Horizonte é muito comum nos oferecerem de jogar uma água no vidro do carro e assim fazer ali um pequeno serviço de limpeza. E, entretanto, a nossa reação, muitas vezes, é a reação da indiferença, da crueldade, da aspereza. Não nos custa, meus amigos, pelo menos olharmos nos olhos daquela pessoa, irmão nosso em humanidade, e lhe agradecermos a oferta que nos faz e, se possível, por que não, ajudarmos, contribuirmos com uma pratinha que às vezes temos, até mesmo ali dentro do carro esquecido. Entretanto, a nossa reação, se não é a da ofensa feita por Hilda, aquela menina de idade semelhante à sua, se assim não reagimos ofendendo, o que é pior às vezes é a reação da indiferença. É nos comportarmos como se não houvesse ninguém ali, como se a pessoa não existisse e não estivesse ali nos pedindo. Isso certamente dói muito no coração de quem recebe. Se a gente tiver dúvida a respeito, troquemos de lugar com a pessoa. E aí a gente vai ver quanto dói a indiferença e o pouco caso. A menina resmungava e à noite ao jantar, o pai continuava os conselhos maternos, acrescentando: não zombes de ninguém, minha filha. O trabalho, por mais humilde, é sempre respeitável e edificante. Por certo, dolorosas necessidades impelirão uma criança a vender doces de porta em porta. Hilda, contudo, no dia seguinte, fustigava novamente a vendedora, exclamando: fora daqui! Saia, bruxa, bruxa. Sua mãe, devotada, acolhia a pequena descalça e repetia à filha as advertências carinhosas da véspera. Então, certamente, voltava a falar com a filha, chamava sua atenção. Seguramente, meus irmãos, devia dizer para ela uma frase que a gente, possivelmente, quase todos nós, já devemos ter escutado, que é a seguinte: minha filha, o mundo dá muita volta. Hoje a gente é como se fosse uma roda gigante. Hoje eu estou em cima, amanhã eu posso estar aqui embaixo. Outra hora eu estou no meio e assim por diante. Ou seja, nós nunca sabemos em que posição nós vamos estar amanhã. As coisas mudam. Às vezes uma pessoa que hoje tem uma situação de conforto, até mesmo de abastança material, daí a alguns meses, daí a alguns anos, pode mudar sua vida bruscamente. Como também nós observamos, isso é uma realidade para todos nós que conseguimos perceber à nossa volta, pessoas que às vezes lutaram durante uma vida ou que passaram muita dificuldade e que por uma determinada circunstância de repente se elevam materialmente e passam a ter uma situação de conforto e de fartura material. Isso é um quadro constante da existência na Terra. Passou o tempo. E depois de 4 anos, o quadro da vida se modificou. O paizinho de Hilda adoeceu e debalde os médicos procuraram salvá-lo. Morreu numa tarde calma, deixando o lar vazio. A viúva recolheu-se ao leito extremamente abatida. E com as despesas enormes, em breve, a pobreza e o desconforto invadiram-lhe a residência. A pobre senhora mal podia mover-se. Privações chegaram em bando. A menina, anteriormente rica, não podia agora comprar nem mesmo um par de sapatos. Aflita por resolver a angustiosa situação, certa noite Hilda chorou muitíssimo, lembrando-se do papai. Dormiu, lacrimosa, e sonhou que ele vinha do céu confortá-la.
ouviu dizer perfeitamente: não desanimes, minha filha. Vai trabalhar. Vende doces para ajudar sua mãe. Então vejam só, meus irmãos, como que a vida transformou-se. Aqui na minha casa, de vez em quando, nos cultos do Evangelho no Lar, a gente lê e comenta lições como essa e essa aqui especialmente, e ela nos emociona. Porque a gente às vezes se imagina num quadro semelhante, quando nós, às vezes que possuímos tudo o que precisamos para a existência material, somos levados a uma situação de penúria, de muita dificuldade, como aconteceu com essa família. E isso acontece muitas vezes à nossa volta. E naquele instante, com a menina aflita, passando por privações de toda ordem, seu pai em espírito vem visitá-la. Ele fala: vai trabalhar, filhinha, vai ajudar sua mãe. Despertou no dia seguinte com um propósito firme de seguir o conselho paterno. Ajudou a mãezinha enferma a fazer muitos quadrinhos de doce de leite e logo após saiu a vendê-los. Algumas pessoas generosas compravam-nos com evidente intuito de auxiliá-la. Então muitas pessoas se condoem, né? Ou seja, veem aquela situação, sabem que não é por luxo que alguém se dedica a bater de porta em porta ou abordar um por um na rua, pedindo ali para comprar, para ajudá-lo, e piedosas compram. Entretanto, outras criaturas, principalmente meninos perversos, gritavam-lhe aos ouvidos: sai daqui, bruxa de bandeja. Ela experimentava aquilo que ela mesma havia praticado no passado. Sentia-se triste e desalentada quando bateu à porta de uma casa modesta. Uma bela jovem veio atendê-la. Ah, que surpresa! Era a menina pobre que costumava vender cocadas noutro tempo. Estava crescidinha, bem vestida e bonita. Hilda esperou que ela a maltratasse por vingança, mas a jovem humilde observou nela de maneira muito carinhosa, reconheceu-a, compreendeu-lhe a nova situação e exclamou contente: que doces tão perfeitos! Quem os fez assim tão lindos? A interpelada lembrou os ensinamentos da sua mãe de anos passados, né? Quando a mãe falava assim para ela: ó, aqueles que socorremos serão provavelmente os nossos benfeitores. Ela então se lembrou do que a mãe lhe dizia e informou: foi minha mãe. A ex-vendedora comprou quantos quadradinhos restavam na bandeja e abraçou-a com sincera amizade. Desse dia em diante, a menina vaidosa transformou-se para sempre. A experiência lhe dera inesquecível lição. Então, meus irmãos, essa lição aparentemente simples nos fala muito alto, muito forte ao coração. Tomara que nós não precisemos passar pelas lutas e dificuldades que a nossa pequena Hilda precisou passar para aprender a lição da humildade. Sejamos fraternos, carinhosos, atenciosos com aqueles que nos procuram e que se encontram provisoriamente abaixo de nós, no que diz respeito, por exemplo, à condição material, ao conhecimento científico, cultural, porque tudo isso é efêmero e passageiro. E aqueles que a gente socorre hoje, possivelmente serão os que nos socorrerão amanhã. Essa é uma verdade inconteste da nossa vida. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos. Meus amigos, nós chegamos agora ao fim do nosso estudo de hoje e vamos, portanto, fazer a nossa prece. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor.
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos e damos por encerrado o nosso singelo estudo, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima, se Deus quiser.